Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Bom dia também para você que está nos acompanhando pelos canais do YouTube. E para você que já está aí no YouTube, já deixa seu like nesse vídeo, nesse canal que você está assistindo, se inscreve também. Se você está na Pop TV, não custa nada ali parar um pouquinho, ir no celular e deixar o seu like, porque isso também ajuda muito a gente. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quarta-feira, mas como sempre falo, não é qualquer quarta. Hoje é a super quarta, porque tem decisão de juros aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Será que muda alguma coisa em relação aos juros e à nossa política monetária? Esse é um dos temas que a gente vai tratar aqui com vocês, entre outros que estão em destaque no nosso site. Então vamos passar por esses destaques que vão ficar com a gente hoje nessa meia hora de programa. E tem assunto pra caramba, porque tem o fechamento de ontem, o Ibovespa emendou a quinta baixa seguida e o dólar chegou mais perto dos R$5. Vou explicar por quê. É um movimento muito parecido com os demais dias. A bolsa vem caindo aí por 5 dias já, como diz a própria matéria, e a gente vai entender o que está conduzindo essa queda, o que está fazendo com que a bolsa não consiga o fôlego para ir para o terreno positivo, para caminhar para o terreno positivo. Mas tem outra notícia também que tem a ver com o mercado, mas mais com o mercado nova-iorquino, com Wall Street, porque Donald Trump tem usado, o efeito manchete a seu favor. E essa é uma das notícias aqui dessa manhã, que está no iclnoticias.com.br, Trump e o efeito manchete. Como o presidente passou a ditar o ritmo de Wall Street. Declarações e postagens do presidente dos Estados Unidos alimentam ambiente de especulação. Eu acho que aqui zero novidade para quem já acompanha o mercado de investimentos. Não vamos ficar com cara de Pikachu surpreso, porque a gente já vem noticiando esse tipo de comportamento de Donald Trump. Não só Donald Trump, mas quem é ligado a ele, amigos próximos, pessoas ali do seu círculo de convivência, que têm sido beneficiadas por informações, por posts, até com alguma antecedência. E a gente sabe que o que Donald Trump fala acaba mexendo, claro, com o mercado. Ele é presidente, infelizmente, da maior potência mundial. Então, qualquer declaração de Donald Trump, qualquer postagem em rede social, mesmo que na própria rede social, acaba trazendo um barulho enorme e isso vai repercutir nos mercados. Então, a gente vai explicar essa especulação envolvendo essas manchetes e como ele ganha vantagem em relação a isso. E também a matéria, lá no finzinho, fala desses amigos, dessas pessoas próximas a Trump que também tem dobrado aí, ganhado dinheiro. Donald Trump aí na matéria até fala aí que aumentou muito sua fortuna, mas não sozinho. Ele também beneficiou pessoas próximas a ele. Mas não para por aí, porque também tem notícia que mexe com o nosso bolso. Tem hoje tem super quarta, né? Antes de notícia que mexe com o nosso bolso, já adiantei para vocês que tem super quarta. Banco Central, nossa senhora, aí travou a língua, hein? Banco Central deve cortar juros para 14,5 em meio à cautela com inflação e tensões globais. O mercado aposta majoritariamente em redução de 0,25 ponto percentual. Então o mercado para o Brasil está esperando que continue o corte de juros. Apesar de não ter tido nenhuma sinalização na última reunião, a grande expectativa é de corte na taxa Selic e a gente vai comentar dessa expectativa e dessa projeção tanto aqui quanto para o Brasil. E aí vou trazer os meus pitacos em relação ao que eu espero também da reunião do Copom e o que deve acontecer nesse finzinho de quarta, porque a reunião acaba no fim da tarde. E aí a gente, na quinta-feira, ressaca de super quarta, a gente vê se essas coisas se concretizaram ou não.
Tem mais um assunto, e esse sim mexe com o nosso bolso, não que a Selic não mexa, porque a Selic mexe também, mas tem um outro assunto que é o IGPM. Depois do IPCA 15, foi divulgado o IGPM pela FGV e ele mostrou alta de 2,73 em abril, mas avança 0,61 em 12 meses. Isso porque o IGPM vinha deflacionado, o IGPM estava negativo, ficou negativo inclusive por muito tempo, puxado principalmente pelos preços ao produtor. Os preços ao produtor sofreram deflação, mas agora isso começa a mudar de figura e a gente vai explicar por quê. O que realmente pressionou esses preços no IGPM de abril, que serve também como uma expectativa, cria ali já uma tendência do que a gente pode esperar, claro, com ressalvas, porque a metodologia é diferente, mas também serve como esse preditivo para a inflação final de abril. Tem assunto pra caramba hoje na pauta, então não vamos perder tempo, já vamos passar pela nossa agenda para entender também o que tem de indicador, além do IGPM, além da superquarta, o que mais vai ser divulgado e já foi divulgado também nessa quarta-feira. Às 6 horas da manhã, lá na zona do euro, tem a Comissão Europeia que divulga o Índice de Confiança do Consumidor de abril final. Às 8 horas da manhã, já vindo para o Brasilzão, saiu o IGPM, já contei para vocês, medição da FGV. E também 8 horas, a FGV divulgou tanto a sondagem do comércio de abril, quanto a sondagem dos serviços, aquele índice de confiança do comércio e dos serviços. Às 9 horas na Alemanha tem índice de preços ao consumidor de abril, então aqui, índice de preços também muito presentes nessa semana, assim como as decisões de política monetária, em vários países divulgando os preços ao consumidor. E a gente sabe, até pela forma que bancos centrais normalmente tomam a sua decisão, ou as suas decisões, porque são vários bancos, mas que têm quase sempre as mesmas diretrizes, que é basicamente olhar para a inflação de forma mais generalizada e trazendo ali sempre o mesmo remédio, que é a política monetária. Então as duas coisas acabam caminhando juntas e nessa semana estão bem pertinho uma da outra, porque tem vários países também decidindo a taxa de juros. Não para por aí, depois da Alemanha vem mais coisa na nossa agenda. Às 9h30 da manhã nos Estados Unidos tem encomendas, na verdade já teve, encomendas de bens duráveis de março. E também 9h30 lá nos Estados Unidos saiu a balança comercial, exportações e importações de março. 10h45 o Canadá já divulgou essa decisão de política monetária. Como eu falei, vários países, ontem foi o Japão, agora o Canadá, daqui a pouco o Brasil e Estados Unidos. E outros países também ficam no radar, tem decisão no Reino Unido, tem decisão lá na zona do euro. Então, vários países hoje, na verdade nessa semana, decidindo a sua taxa de juros e divulgando as diretrizes de política monetária. Daqui a pouquinho, às 11h30 da manhã, os Estados Unidos divulgam estoques de petróleo, gasolina, destilados e taxa de utilização das refinarias, da semana até dia 24 de abril. Lembrando que esse dado ele ficava mais em segundo plano, mas começou a ganhar um pouco mais de relevância quando Donald Trump foi eleito, porque Donald Trump é um entusiasta do petróleo. Além disso, agora ele começa a ganhar ainda mais relevância, porque os países querem saber, e principalmente os estadunidenses querem saber como é que estão os estoques de petróleo de lá. Estados de petróleo é complicado. Os estoques de petróleo por lá. E aí, esse dado começa a ganhar um pouco mais de relevância do que ele tinha no passado. Às 2h30 aqui no Brasil, tem fluxo cambial semanal e ainda fica um restinho da agenda para o fim da tarde. Então já vamos passar aqui para o pessoal de casa acompanhar, porque às 3 horas da tarde tem decisão de política monetária nos Estados Unidos e às 3h30, seguindo a decisão, a coletiva de imprensa do Jerome Powell, que deve ficar ainda mais em evidência. Então a decisão ela é meio que esperada, já tem uma expectativa bem consolidada do que deve acontecer. Mas o que todo mundo quer saber é a sinalização, é a leitura do cenário, e isso vem justamente na coletiva do Jerome Powell, que acontece sempre na sequência. 6h30 da tarde,
é decisão do Copom por aqui, então a gente vai conhecer ou não a nova taxa de juros. E conhecer a gente vai, né? A gente só não sabe se é nova ou não. Às 10h30 na China tem PMI composto industrial e de serviços de abril. E também às 10h45 na China sai o PMI industrial final de abril, medição da S&P Global. A anterior é a medição chinesa da NBS. E aí uma é usada para comparação com a outra. Além disso, assim como nos outros dias, a reunião do Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional continua acontecendo lá na China. Então, uma agenda bem recheada e dessa vez de condutores importantes que devem tomar um pouco mais de protagonismo. Ainda que a gente tenha o cenário geopolítico muito à frente nas conduções e muito à frente ali do holofote, né? Está realmente no holofote, fica muito no radar dos investidores. Hoje a gente tem vários indicadores de peso que devem contrabalancear um pouco isso, devem tirar um pouco desse peso da geopolítica e das tensões geopolíticas. Só que uma coisa acaba alimentando a outra, porque toda essa questão das tensões geopolíticas, do conflito e principalmente do mercado de petróleo, também acaba influenciando nas decisões de política monetária. Então, apesar de uma coisa contrabalancear a outra no peso mesmo do dia, da condução do dia e do ritmo, né, do que deve ditar um pouco mais o ritmo, a gente ainda tem um protagonismo bem grande da geopolítica, porque acaba influenciando também a decisão de política monetária. Então, não deve ficar e não fica completamente em segundo plano. E ela volta, as tensões geopolíticas voltam para contar o que aconteceu no dia de ontem na nossa bolsa e no mundão. É porque foi mais uma queda do Ibovespa, a gente teve mais um fechamento negativo, o quinto na sequência. No mês de abril já está acabando aí, né? A gente já está no dia 29 de abril, tem o dia 30 e aí é 1º de maio, dia do trabalhador, feriadão aqui em outros países. Mas você tem esse finzinho já do mês de abril se aproximando. E o mês de abril ainda estava no positivo. Só que com essa virada desses 5 dias consecutivos de queda do Ibovespa, o Ibovespa vira, inclusive, não para o negativo, mas fica ali quase no 0 a 0, quase com um positivo simbólico no mês de abril. Justamente por essas 5 quedas consecutivas que levaram essa semana a ser a pior semana do mês de abril. A gente está em níveis tão ruins quanto a gente estava no começo do mês, então a gente caminhou um pouco e depois retrocedeu para patamares abaixo ali dos 190 mil pontos, se distanciando cada vez mais daquele pico que a gente chegou durante o mês, perto dos 199 mil pontos. Então o Ibovespa emendou mais uma baixa e essa baixa veio dos mesmos atores que a gente já viu nos outros dias. Então, como eu sempre falo aqui, parece o dia da marmota, mas são dias diferentes, tá, gente? A gente não está preso nos feitiços do tempo, são dias diferentes, embora pareça o contrário. E o que fez com que a Bolsa caísse por aqui? A gente começa o dia com o IPCA 15, apesar de abaixo do esperado, muito pautado ali em combustíveis e alimentos. A gente viu ontem, para quem assistiu, está por dentro disso, mas para quem não assistiu, estou contando aqui que o IPCA 15 veio com um peso muito grande de alimentos e combustíveis. E são 2 preços voláteis e que dependem muito do mercado internacional e dos preços internacionais. Apesar disso, a leitura do mercado foi: o IPCA veio, apesar de abaixo do esperado, com alguns grupos salientados ali, né? Alguns grupos sobressaindo em relação aos demais. E isso já fez com que o mercado começasse a ter uma expectativa de juros maiores para o fim do ano. Então começa essa projeção, e isso deve aparecer no próximo Focus, essa projeção de juros maiores, pelo menos no mercado de juros futuros. Isso já vem acontecendo. Mas aí você vai perguntar: Débora, subir juros vai resolver a questão do petróleo? Vai resolver a questão dos alimentos? Não, não vai. Mas, como eu sempre falo, e falei já no começo do programa, o remédio é único, né? E todo mundo vai pensar na política monetária e no aumento de juros. Então, ontem foi
um dia de alta de juros, principalmente dos juros futuros, dessa expectativa para os juros no futuro, porque se esperava uma queda maior e agora o mercado, diante dessa inflação, que veio pressionada por dois grupos que não são sensíveis à inflação, inclusive a gente exclui do núcleo, porque são preços voláteis e dependentes do mercado externo, mas como a leitura é sempre a mesma, você tem essa expectativa de juros futuros acelerando, ainda que a inflação tenha vindo abaixo do esperado, mas acelerou em relação ao mês anterior e acelerou em relação ao ano anterior. E isso já foi visto aí como um sinal de cautela pelo mercado. E aí as ações mais ligadas ao consumo, as ações mais sensíveis a juros, construção, o varejo, as ações realmente mais sensíveis à taxa de juros, que dependem mais do crédito, acabaram tendo um dia muito ruim ontem. Quem ficou fora disso? Né? Quem não contribuiu para a queda do Ibovespa? E até já vamos deixar aqui a queda do Ibovespa para o pessoal de casa acompanhar enquanto eu explico. Quem conseguiu fugir, se desvencilhar desse dia todo negativo aí? Justamente as ações da Petrobras, que continuaram surfando na alta do petróleo, e algumas ações por questões pontuais. Então você vê ali a Gerdau subindo por questões ligadas a balanço, a resultado, você vê a Cosan também fora, né, entre as poucas ações positivas por uma questão de uma subsidiária dela muito específica, né, um motivo bem específico de Cosan, e a Vale, que teve um dia ali que começa um pouco mais volátil, termina no negativo, e aqui eu estou falando dela porque é um peso importante do Ibovespa, ela termina no negativo e contribui com a queda, indo na contramão das demais que eu estava falando aqui, porque vai sair resultado da Vale e existe uma grande expectativa pela divulgação, e isso acaba deixando as pessoas mais cautelosas, querendo se proteger de qualquer decepção com o resultado. Então a Vale não participou das ações que ficaram no positivo, mas acho importante falar, porque é uma ação de peso e teve participação importante ontem no resultado do Ibovespa. Itaú também conseguiu, de certa forma, se desvencilhar tanto dos movimentos vindos dos grandes bancos ali, mas também por motivos específicos da empresa. Então, as ações que ficam no positivo ontem e que conseguem fugir, né, driblar essa queda, sobem por motivos muito peculiares e muito específicos, ou do setor ou da empresa. De certa forma, no geral, todo mundo foi para o negativo, a maior parte das ações ficou no negativo e fez com que o Ibovespa caísse 0,51. O que segurou a queda foram essas ações, principalmente Petrobras e Itaú, que têm um grande peso no Ibovespa e que foram no sentido contrário. Senão a gente ia ver uma queda ainda mais profunda, apesar ali de estar nos 188 mil pontos. E lá em Nova York não foi diferente. A não resolução, o afastamento de qualquer resolução do conflito e das tensões geopolíticas acabou tomando conta, fez o S&P cair 0,49 e a Nasdaq cair 0,90, depois de também uma esticada mais recente que as duas bolsas e os dois índices tiveram. Então ontem lá fora teve um pouco de ajuste junto a essa não resolução dos conflitos e essa persistência acaba trazendo mesmo um pessimismo maior, e aqui o Ibovespa acompanhando não só o exterior, mas também com esse peso do IPCA 15 trazendo e puxando a bolsa para baixo. Então um dia que parece com os anteriores, de certa forma, mas ganha esse temperinho extra, que foi a leitura do mercado, que é realmente muito ortodoxa, né? Principalmente quando a gente olha a composição da inflação, automaticamente não dá para pensar ali, vai precisar subir juros. Mas a gente sabe que a cabeça do mercado é assim e a gente precisa entender como ela funciona para compreender esse movimento de bolsa que acontece no nosso dia a dia. Vamos falar dele, de certa forma, fazer um tempo que ele não aparecia aqui como um grande destaque, né, como uma manchete, mas ele voltou. Laranjão voltou aqui para o nosso noticiário econômico, porque o efeito manchete de Donald Trump tem enchido muitos bolsos por aí. E esse é um assunto que a gente tem falado recorrentemente, desde que ele
foi eleito, né, desde que ele se elegeu lá nos Estados Unidos, a gente vem chamando a atenção para isso. Porque Donald Trump, ele tem ali os seus negócios, tem seus negócios financeiros, lançou uma criptomoeda, né, lançou ali a Trump Coin. Isso já seria motivo para você ficar de olho. Como uma pessoa lança um criptoativo sendo presidente dos Estados Unidos e tendo poder tanto para tomar decisões em relação a criptoativos, a criptomoedas, ou até mesmo levar ali a público qualquer que seja o pronunciamento, o posicionamento que influencia um criptoativo criado por ele que ficou em suas mãos por algum tempo, quando tem aquela explosão de rentabilidade, parte já é negociada, parte já embolsa os lucros. E a gente vê isso acontecendo em outros setores também, porque uma manchete, uma postagem, uma fala, um pronunciamento ou um posicionamento de Donald Trump tem o poder, né, infelizmente, de mexer com o mundo todo, com as bolsas do mundo todo, com as moedas do mundo todo. E isso deixa um poder na mão dele muito grande. E se ele tem investimentos financeiros, se ele tem boa parte ali em investimentos que oscilam com isso, vocês concordam comigo que ele pode ter um posicionamento, depois desmentir, pode falar uma coisa e depois voltar atrás? E isso vai gerar volatilidade e, inclusive, pode mexer com ativos que ele possa ter posicionamento ou que pessoas próximas a ele possam ter posicionamento, e ele sabe o que ele vai falar, então ele pode se posicionar antes. Então aqui a gente tem, e eu sempre trago esse paralelo, e, por exemplo, quem trabalha com investimentos, dependendo da área que está, nem ações pode comprar, porque já falam, a pessoa tem alguma informação, pode ouvir uma grande movimentação de um investidor e tentar copiar ou falar para alguém correr na frente, passar essa informação. E aí não pode operar, dependendo, não pode operar nem parente. E aí você tem um presidente dos Estados Unidos com todo o poder de mudar o rumo do mercado que tem, com ativos financeiros aos montes e lucrando com isso, com essa volatilidade causada por ele próprio. E muitas vezes já se gabou de pessoas próximas a ele terem ganhado dinheiro no mercado financeiro porque conseguiram ali fazer parte do clubinho e ter essas informações antes, antecipadas, e ganhar dinheiro com isso. Eu acho isso um absurdo, sem tamanho, mas é uma realidade que a gente vem acompanhando e parece que as pessoas não estão nem aí. Ele aumentou a fortuna, duplicou a fortuna, como se fosse qualquer coisa aí. Mas a gravidade disso é um presidente dos Estados Unidos tendo o poder de mover o mercado e ganhando com isso. É um absurdo sem tamanho, eu acho que nem precisa explicar esse absurdo, esse tamanho do absurdo, mas não é nada novo sob o sol. Como eu falei, inclusive ele já falou sobre isso, de pessoas próximas terem ganhado dinheiro com alguma coisa que ele ia publicar. E até a notícia do nosso site fala lá no final que ele tanto ajuda os amigos e ele próprio. Então, é um assunto para a gente ficar de olho, eu acho que precisa ser falado para não cair no esquecimento. Falando em laranjão, falando na nossa desquerida laranja mecânica, tendo todo esse poder em Wall Street, hoje também tem decisão de juros lá nos Estados Unidos e Donald Trump vem fazendo bastante pressão para cair juros por lá. Inclusive, critica sempre que pode Jerome Powell, que vem chegando até no fim da sua gestão, em meio a crescentes críticas. Ele continua pressionando, ele vai sair ali num ambiente de panela de pressão, porque Donald Trump continua exercendo essa pressão no Federal Reserve, lá no Fed, para que se corte juros. Vamos ver quais são as expectativas para os Estados Unidos e aqui para o Brasil, para a gente ver se a gente vai na direção certa aqui nas projeções do mercado. E eu vou dar os meus 2 centavos também. Monitoramento da taxa de juros do FONC. Vamos começar pelos Estados Unidos, então, para trazer essas expectativas das taxas de juros por lá. Para onde deve ir a taxa de juros? Um mês atrás, havia 4,10% de probabilidade de corte.
da taxa de juros ficar entre 3,75% e 4%. E 95,9% de probabilidade de ficar no patamar atual. Da semana passada para cá, então uma semana, um dia e hoje, 100% da probabilidade, não tem 0,1% que discorde que a taxa de juros nos Estados Unidos vai ser mantida. Então, apesar da pressão de Donald Trump, a taxa de juros por lá deve continuar no patamar atual. Vamos passar para o nosso Brasilzão para entender o cenário por aqui. O que deve acontecer com a nossa taxa Selic? Quais são as expectativas para a reunião atual, para a reunião de hoje? 5,4% dos respondentes, que equivale a 2 respondentes aqui, acredita que a taxa vai cair para 14,25%. Isso corresponderia a um corte de 0,5 ponto percentual na taxa. 2 respondentes também lá na outra ponta, que equivalem a 5,41% também dos respondentes, esse 5,41 acredita que a taxa vai ficar onde está. Então não vai ter corte. Mas 89,1, 89,2 aqui para ser mais exata, dos respondentes, 33 deles, acreditam que a taxa vai ficar em 14,5. Então vai ter corte de 0,25. Gabriel Galípolo não quis se comprometer na última ata do Copom e nem no último comunicado. Falou que vai depender, e já era o que eu esperava, tá? Falou que vai acompanhar os dados, disse que vai olhar de perto, que não ia tomar ali nenhuma decisão de sinalização, porque o cenário está instável e que naquele momento o corte ia acontecer, mas que ele não ia deixar nada sinalizado. O que se espera é esse corte de 0,25. Eu acredito que esse corte possa acontecer, mas acho que vai acontecer nos mesmos moldes da última reunião, né? Porque não foi no mês passado, mas a última reunião. Por quê? Ainda tem essa mesma tensão do cenário geopolítico. O nosso Banco Central tem tido um posicionamento bem conservador, acenando para o mercado financeiro, e o mercado financeiro tem revisado as projeções do Copom. Então, do Copom, desculpa, ato falho aqui, hein? Porque uma coisa anda bem juntinha com a outra. Tem atualizado as projeções do Focus, e o Focus dá recado para o Copom de até onde ele aceita corte, de que nível de pressão que ele quer exercer ou não no Banco Central. Então é um garoto de recados junto com a taxa de juros futura. Então os dois juntos têm apontado para um patamar mais alto de juros para o final desse ano. E isso dá um recado para o Banco Central, de até aqui a gente aceita, mais do que isso a gente vai começar a fazer pressão. E esse cenário mais conturbado, geopolítico, esse PCA 15, amanhã a gente fala do IGPM, mas esse PCA 15 que veio com uma pressão que não é sensível a juros, mas que vai ser usado como argumento, vai ser usado de justificativa, vão colocar essa pressão no Banco Central. Então ele não deve continuar sinalizando, vai falar que se precisar subir, sobe, que se precisar cortar, corta, mas vai olhar os dados, não vai tomar decisão nenhuma, porque o cenário está turbulento, e eu acho que os cortes agora vão ficar mais conta-gotas ainda, justamente porque esse patamar final da taxa de juros tem aumentado tanto no Focus como nas taxas de juros futuras. Então o corte vai ser mais comedido agora e talvez até comece a espaçar um pouco mais para chegar nesses patamares, até porque pode vir mais pressão ainda para as próximas reuniões, jogando a Selic final para cima. Então talvez agora as decisões sejam mais pautadas e mais envoltas em cautela do que antes, ainda mais se tratando de um Banco Central conservador que a gente vem vendo a atuação. Aí eu sou bastante crítica, acho que tem espaço sim para corte, mas a gente sabe também os acenos que são feitos para o mercado financeiro. Não à toa a gente ganhou o prêmio do Banco Central mais hawkish, mais duro, mais rígido pelo FMI, que está longe de ser uma instituição heterodoxa, né? Então, a gente já toma por aí como é que estão os posicionamentos da política monetária aqui no Brasil, com uma taxa altíssima, que mesmo com o corte vai continuar altíssima e deve persistir nesse patamar por mais tempo. Vou dar o último recado aqui antes de jogar para os nossos vizinhos de cima, porque no dia 5 de maio, terça-feira, às 8 horas, vem aí a nova ordem mundial. E eu estava falando lá na redação, eu não consigo ver
o nome dessa aula sem pensar na música do Caetano Veloso. Fica tocando na minha cabeça. Até o dia 5 de maio eu vou ficar cantando ela mentalmente e não mentalmente na redação. Vocês me desculpem por isso, mas deve ter alguma coisa mesmo fora da ordem ou da nova ordem mundial. E quem vai explicar isso pra gente é Jamil Chad em um debate incrível com Eduardo Moreira. E a gente vai entender, né, esses posicionamentos do Trump, todo esse xadrez geopolítico e por que os Estados Unidos têm atacado o mundo e o que isso tem a ver com a gente aqui no Brasilzão. Então, para ficar por dentro desse assunto, que é mais atual e impossível, é só você colar com a gente lá no dia 5 de maio, às 8 horas. E para isso, é só entrar em eclmercado.com.br ou escanear o QR Code que está ali no cantinho da tela. Vocês já vão para a página de inscrição, garantem a vaga e já estão prontos para assistir esse aulão do Jamil Chad. Agora eu vou jogar para cima, vou arrastar para os nossos vizinhos, porque o William De Luca e Guga Noblar já estão a postos para receber vocês no Rolê ICL. E eu volto amanhã, cumpro a minha dívida do IGPM e trago os principais assuntos que mexem com a nossa bolsa, com o nosso bolso e com as nossas vidas. Um beijão e até lá. Estou aqui na sede da ONU em Genebra, um local que eu percorro há mais de 20 anos. Eu posso dizer, sou testemunha de decisões que redesenham fronteiras, que denunciam violações de direitos humanos, que mudam o destino de populações inteiras. Mas eu preciso ser honesto com vocês. O que está acontecendo neste momento é extremamente grave e é urgente. Os Estados Unidos estão redesenhando a geopolítica do planeta. Nós estamos vendo no Irã, na Venezuela, em Cuba, em tantos outros lugares no mundo. E a verdade é que o Brasil também está no centro desse tabuleiro. A questão é que quando nós lemos as notícias, nem sempre fica claro o que está por trás de uma decisão. E por isso, eu preparei uma aula gratuita e quero te mostrar o que eu enxergo aqui de dentro, o que está em jogo nessa nova ordem mundial e como isso já está afetando a vida de cada um de nós brasileiros.